Boa noite, boa noite. Chegando aqui para mais um encontro, mais uma prosa desse nosso projeto, da segunda edição desse nosso projeto, chamado Tá na Escuta, dentro do Grande Peixe. Hoje a gente tem uma prosa aqui muito bacana. Quem for acompanhar agora, quem for acompanhar no futuro, vai perceber. E vamos lá, já chegou aqui o Alessandro Marimpietri e deixa eu já jogar a corda para trazer ele para dentro da embarcação. Vamos lá. Deixa eu ver que eu tô com uma sombra aqui nos olhos que estão aumentando as minhas olheiras. Boa noite, Alessandro. Boa noite, tudo bem? Tudo em paz? Como você tá? Na medida do possível, estou bem. Poderíamos estar melhor, né? Mas estamos aqui firmes e fortes. Poderíamos. Alessandro, desde já queria te agradecer tua disponibilidade, a predisposição de estar presente virtualmente nesse nosso encontro aqui às 19h33 pelo projeto Tá na Escuta e essa boa vontade que você manifestou de estar trocando essa prosa aqui com a gente. Alegria toda minha. O prazer é grande. Prontinho. Só para te pôr também por dentro do que acontece com esse projeto, o Tá na Escuta, Alessandro, foi uma proposta que eu comecei no ano passado. Você está me ouvindo e me vendo bem, né? Perfeitamente. Bacana. A gente começou no ano passado com essa ideia de encontrar pessoas, né? Foi logo quando começou o isolamento e de tentar manter esse contato com pessoas que a gente gostava, com pessoas que a gente nem conhecia tanto, profissionais de diversas áreas, mais ligado também às artes cênicas, e de tentar manter essas potências vivas num momento que estava assim, e ainda está, né, tudo muito tumultuado, desequilibrado, e a ideia era essa, da gente começar a trocar prosas nesse sentido, né, de ir fomentando essas potências e também de gerar memória, né, memória sobre as pessoas, principalmente sobre as pessoas que estão aqui no nosso estado também trabalhando e a gente pouco conhece, ou conhece, mas nunca tinha dialogado. Então a ideia do Tá na Escuta veio muito dessa iniciativa. E também, como o próprio título diz, de se propor a escutar, né? Que eu acho que é um verbo que a gente usa muito no teatro, eu gosto muito de usá-lo quando das propostas de criação dentro do coletivo Duo, que é o meu grupo de teatro, e eu acho que essa também é uma proposta para esse momento, se propor a escutar. E para quem está chegando, para quem vai nos ver futuramente, onde estaremos mais novos, estamos conversando hoje com o Alessandro Marimpietri, que é psicólogo, neuropsicólogo e doutor em ciências da educação. Então, assim, vai ser um papo muito interessante, porque a gente vai associar tudo isso, na medida do possível, com o novo espetáculo do Coletivo Duo, que é o Jonas, Dentro do Grande Peixe. Alessandro, desde já passo a bola para ti, com a pergunta que a gente tem feito nessa segunda edição do tá na Escuta, que é a seguinte: quem é Alessandro Marimpietri dentro do Grande Peixe? Alessandro Marimpietri é pai do Luca, um garotão de 8 anos, quase 9, que é psicólogo, que trabalha com crianças e adolescentes e suas famílias, que trabalha aí na interface entre a psicologia também e a educação, e que agora se arvorou a escrever livros para crianças e seus pais, né? Lançando um livro que é o Quando Somos Um Só, que é um livro para ser lido entre os filhos e os pais, dos pais para os filhos, ou seja, nessa relação, e que fala justamente da relação de um pai e seu filho. Bacana, bacana. Eu fiz o pedido, achei que ia chegar hoje, mas ainda não chegou. Já vi que é uma edição muito bonita, mas a gente vai chegar nele daqui a pouquinho também. Ai. E me diz uma coisa, como é que você está passando por esse momento turbulento, você, teu filho, tua família? Porque já estamos aí há um ano, né, dentro dessa situação que para nós, para nossa sociedade é bastante nova, né? Amigo, a gente pode pensar que o que nós estamos vivendo enquanto país e enquanto mundo é de um ineditismo absurdo. Mas esse ineditismo ele já ganha outros contornos depois de um ano de experiência, né? E aí a gente passa o susto do inédito
e começa a ter uma crítica muito severa à maneira como nós, enquanto nação, estamos encarando isso, né? A maneira como o Brasil encara desrespeitosamente, sistematicamente desrespeitosamente, uma situação tão calamitosa, que não é só sanitária, não é só de saúde, é econômica, é cultural, é política, é de todas as ordens. É um abalo substancial em tudo aquilo que a gente vinha construindo. E a maneira como nós estamos orquestrando um enfrentamento disso abala muito diretamente quem nós somos no plano mais individual, menos coletivo. Eu, pessoalmente, imprimi muitas mudanças na minha vida, muitas de março de 2020 para março de 2021. E uma coisa que me chamou muita atenção e que mexeu muito comigo foi o fato de conviver quase que integralmente, sem sair de casa, com o meu filho, revelando para mim uma série de experiências sobre o seu crescimento, sobre a sua infância, sobre a maneira como ele se construía enquanto pessoa, que seriam inéditos para mim se eu não tivesse tido essa oportunidade tão ruim. É uma oportunidade muito ruim, mas ao mesmo tempo que me trouxe essa possibilidade de enxergar coisas muito boas. Trouxe também tensões entre nós, porque obviamente é uma convivência que limpa o suficiente e suja o suficiente, como é próprio das relações humanas. A relação entre pais e filhos é uma relação em que cabe tudo, todas as sujeiras, todas as tensões de qualquer relação. Mas foi para mim muito impactante a maneira como eu vejo hoje as coisas se modificou de maneira muito intensa. E, ao mesmo tempo, eu mudei completamente a minha lógica de fazer psicologia, tentando o máximo possível trabalhar na prevenção e continuo trabalhando na assistência, atendo 12 horas por dia, mas me dediquei muito em 2020 a fazer comunicações o máximo que eu pude com professores, com pais, no sentido de tentar ajudar o máximo possível com informações razoáveis, cuidadas, tiradas de fontes confiáveis, para que as pessoas pudessem fazer uma prevenção de sofrimento psíquico nas crianças e nos adolescentes, porque entendia precocemente, desde lá, que isso seria um impacto muito devastador, como nós estamos vendo que está sendo. E aí eu me dediquei muito a menos a tratar aqueles que não suportavam o sofrimento, mas a tentar também instrumentalizar o máximo possível as pessoas de conhecimento científico sério que pudesse ajudar a produzir ambiências mais saudáveis, mais produtoras de saúde e diminuir ou arrefecer ou dar mais instrumento para que esse sofrimento todo tivesse uma via de elaboração simbólica. Então eu mudei muitas coisas pessoalmente na maneira como eu enxergo tanto profissional quanto pessoalmente a minha vida. Que bacana. Eu também tenho uma filha de 4 anos, vai fazer 5 agora, em julho. Agora porque os dias são muito parecidos e é tudo passando muito velozmente. E essa percepção que tu fala, para mim, é assim, é crucial no modo como eu preciso também me reorganizar e me reaprender nessa relação com ela, que fica muito mais potente em tudo, isso que você chama de limpezas, né, e sujeiras também. Então, como é que a gente não tem como jogar para debaixo do tapete, senão isso geram coisas lá na frente bem difíceis. Como é que você está percebendo ele, né, mais aí focado nele, já que é uma experiência bem direta e bem próxima, né? Eu vejo ele sofrido, extremamente sofrido, mas com recursos, né? Às vezes com mais recursos, outras vezes com menos recursos. Porque, claro, se a gente compara a realidade do meu filho com a realidade da imensa maioria das crianças desse país, ele nasceu sentado em privilégios históricos que, de certa maneira, a minha condição confere a ele. Então, ele está numa casa, ele tem uma piscina, ele tem sol, ele tem uma escola, ele tem ar-condicionado, ele tem uma ambiência minimamente estável, ele tem pais presentes, seguros. Então, isso aí é um luxo, né? Se a gente for pensar nas crianças do nosso país, isso é um luxo. Então, a despeito dele estar sentado nesse luxo e, por conseguinte, com recursos para lidar, vejo também que há um sofrimento. Há um sofrimento porque ele não encontra pares há um ano. Há um sofrimento porque ele tem pais presentes o tempo inteiro. Ele não oxigena a vida dele. Porque quando a criança vai para a escola, se livra dos pais. O que é ótimo. Mas agora a escola está dentro de casa. E aí, como faz? Esses pais estão, né, mais helicópteros do que nunca. E isso também para a criança é muito ruim. É uma criança que
está excessivamente devotada às telas, porque é na tela que tudo acontece, é na tela que se come, é na tela que se ama, é na tela que se aprende, é na tela que se conversa, é na tela que se brinca. Então eu vejo que isso também causa sofrimento nele. E a experiência da escola remota para ele tem sido duríssima, tem sido dificílima. Então eu diria que é um garoto sofrido, mas que está fazendo disso, tentando fazer da queda um passo de dança, né? Tentando, à medida que ele pode e com um apoio incansável meu naquilo que eu consigo. Sim, sim. Quando a gente pensou em montar, Alessandro, o Jonas, foi também no segundo semestre do ano passado, e ele parte de alguns arquétipos, de alguns mitos que são de culturas diversas, também a mais conhecida é o que vem da referência bíblica, mas ali também é um fisgar de outras coisas, inclusive anteriores, né? E a ideia era muito voltada para um trabalho de ator com o desenvolvimento, desenrolar e a permanência desse estado que estamos vivendo. A gente percebeu que isso era uma metáfora incrível para diversas outras questões, né? Disso que você fala, da baleia como essa casa que eu estou aqui agora também há um ano, desse aparelho no qual a gente está falando aqui, se comunicando com todas as pessoas por aqui há um ano, com meu irmão que mora em outro estado há um ano nessa convivência. Então, essas baleias metaforizadas que a gente pensou de trabalhar, de brincar com esse texto, né, com esse espetáculo. E aí, nesse sentido, as baleias econômicas, como você frisou também, que são históricas e estruturais também, como é que você percebe que a gente sai dessa baleia, né, dessa baleia atual que a gente vive, né, focando um pouquinho nisso, tanto dessas questões sociais, sanitárias, econômicas, que está tudo dentro de um bojo só, não há como separar, na minha percepção. Olha, eu acho que eu vou lhe dizer o que eu acho que deveria acontecer e depois vou lhe dizer o que eu acho que vai acontecer, porque infelizmente não são congruentes. O que deveria acontecer é o governo federal, especialmente, ter mais seriedade, hombridade, vergonha na cara, o mínimo de decência, de preferência, né, com algum tipo de ética, para criar uma comissão, um comitê de enfrentamento desta crise com os maiores e melhores especialistas desse país, que seguramente estão dispostos a ajudar. O Brasil ele é riquíssimo em cultura, ele é riquíssimo em ciência, ele é riquíssimo em uma série de coisas. Nós temos um programa de vacinação que é um dos melhores programas de vacinação do mundo. Nós temos condições de vacinar milhões de pessoas por dia. Então, se nós temos recursos, não é um país como nossos vizinhos latino-americanos que estão numa situação econômica muito mais calamitosa do que a nossa e que, de fato, sequer conseguem ter recursos para comprar as vacinas. Então, o que faltaria é uma gestão, um reconhecimento de que isso é uma pandemia e não é um probleminha pequeno, é um problema imenso. Que se fizesse essa comissão com especialistas advindos da ciência e da sociedade civil, para que se pudesse organizar um comitê de enfrentamento e daí as diretrizes poderem se espalhar por esse país imenso, continental, desigual, mas incrível. Essa seria, no meu entendimento, a melhor... No meu entendimento, não é o meu entendimento. É o entendimento das pessoas que entendem disso e que eu li essas pessoas, porque eu propriamente não entendo nada de epidemiologia, mas as pessoas sérias que entendem aqui e fora daqui defendem isso. E o Brasil está sendo apontado internacionalmente como o grande problema do mundo hoje. A ONU diz isso textualmente. Nós somos o problema do mundo. A ONU não, a Organização Mundial de Saúde. Então nós temos um problemaço hoje para resolver. O que eu acho que vai acontecer é as saídas mais locais. Quer dizer, eu vejo, por exemplo, aqui na Bahia, o governo e a prefeitura, que são de correntes políticas, né, partidárias diferentes, se unindo para tomar providências na medida do que é possível. Então, eu acho que é isso que vai acontecer. Eu acho que a gente vai viver mais um ano, né, de dificuldades, mas com essas saídas locais ali se engendrando, tentando achar pequenos recursos. Nós vivemos hoje uma situação na nossa cidade perigosíssima. O prefeito deu uma declaração de que os insumos para intubação vão acabar nas próximas horas. Então, nós estamos vivendo uma situação de um nível de precariedade que o Brasil não merece. Um nível de desamparo, um nível de desrespeito, um nível de tudo, né? De violação do mínimo, do mínimo, do mínimo para que esse país se reconheça como tal, né? Então, isso é terrível. E o cenário, eu acho que é um cenário, infelizmente, eu acho que é um cenário difícil.
Acho que é um cenário, não é alvissareiro, não é um horizonte límpido, é um horizonte ainda muito nebuloso. E, infelizmente, nós vamos ter que achar força de onde a gente não tem para lidar com isso, porque eu não vejo como, num período curto, a gente, com a morosidade que as vacinas, que hoje são a única solução, entendeu? A única coisa que nós podemos hoje nos agarrar é vacinar o maior número de pessoas para frear o colapso, e agora a medicina já sabe tratar melhor os pacientes, já entende melhor, tem um ano de experiência, já há estudos científicos, etc. Então, para aqueles casos mais difíceis, há recursos intelectuais, formais, financeiros para dar conta disso. Mas do ponto de vista da saúde pública, a vacina é efetivamente a única saída. E a gente precisa correr, deveria ter já corrido com isso e feito outros movimentos. Então, é difícil, é um cenário, quer dizer, eu evito até, às vezes, eu escolho ali 3, 4 fontes, leio por dia algumas coisas, não vejo TV, quer dizer, eu só leio impresso, porque é insuportável ver no que a gente está vivendo, e a gente se pergunta como nossa vida, a gente se pergunta tudo, né? Porque o que é isso para os nossos filhos, o que é isso para a gente, como é ser um homem contemporâneo desse tempo, que, como eu disse em uma outra live, 2020 é um ano que não vai acabar nunca. Como foi 1968, como foi 1929, são anos, 1900, os anos das grandes guerras, ou seja, esses anos emblemáticos na história da humanidade, que nunca serão esquecidos e que deixarão marcas indeléveis no transcurso da sua história. Quer dizer, 68 é um ano que não acaba nunca, disse o Joaquim Ventura, né? E 29 e 2020 não vai acabar, porque as marcas disso vão ser vividas eternamente por nossa história enquanto humanidade. Então, ser testemunho ocular deste tempo, ser contemporâneo a esse tempo, é duríssimo. É duríssimo. É realmente uma experiência. O Christian Dunker, um psicanalista, disse que sobreviver na pandemia não é pouco. É um ato e tanto, né? Então, sobreviver não apenas no sentido físico, mas no sentido simbólico, no sentido de manter uma sanidade, de manter uma linha, de manter um espetáculo de teatro, né? Quando eu fui escrever o livro, que foi uma necessidade de abandonar um projeto de um livro teórico, fazer um livro para crianças e seus pais, eu fiquei me perguntando, mas vou fazer isso no meio de uma pandemia, com as pessoas morrendo, qual o sentido? E você deve ter se perguntado a mesma coisa, vou fazer um espetáculo no meio de uma pandemia, as pessoas morrendo, qual o sentido? E é nesse momento que faz sentido a gente fazer esse tipo de coisa, sabe? Porque quando a gente está diante da barbárie, que a cultura, que a arte, que esses eixos civilizatórios nos salvam. Porque nos mostram que nós somos humanos e como humanos nós vivemos uma vida inventada. E se a vida é inventada, a gente pode reinventar. Então, nós somos, de certa maneira, você muito mais do que eu, porque é um artista que faz disso, faz desse ofício a sua vida, os arautos do esperançar, sabe? Os porta-vozes do esperançar. Não o esperar no sentido da espera. O esperar no sentido da esperança, né? De esperar que essas coisas se transformem e imprimir força e sentido para que essa transformação aconteça. Então, eu acho que o seu espetáculo vem numa hora necessária. Essas discussões todas vêm numa hora absolutamente necessária. Bacana. Agora, voltando um pouco, qual é a tua primeira memória de infância? Rapaz, a primeira coisa que eu lembro... eu lembro de muitas coisas, mas eu não sei se é a primeira. Eu não saberia lhe dizer a primeira exatamente, mas eu me lembro de um tipo de sapato que eu usava, que se chamava, antigamente se chamava alpercata, eu me lembro disso. E eu usava aquelas sandálias que eu gostava muito. Eu me lembro da maneira como eu, muito pequenininho, chamava o elevador, porque aqui na Bahia se diz, vou chamar o elevador, não é? Sim. E eu ia para a porta do elevador e ficava gritando para a porta, Bodô, Bodô! Ou seja, eu estava literalmente chamando o elevador. Eu me lembro disso. Eu me lembro de muitas coisas. Mas não sei qual seria a minha primeira lembrança. Essas são lembranças de quando eu era muito pequenininho, algo como talvez 2 anos de idade, algo assim. Acho que são essas as minhas primeiras lembranças. Bacana. E o que é que te encaminha, Alessandro, nesse percurso da psicologia, da neuropsicologia? Me parece, leigo que sou, que esses caminhos também são muito complementares em termos de estudo e de percepção do humano, né? E o que é que te encaminha nesse sentido? Antes de fazer psicologia, eu fiz filosofia e sociologia, ciências sociais. E depois eu larguei esses 2 cursos e refiz o vestibular, porque à época não havia cursos de psicologia em outro lugar que não na Universidade Federal da Bahia.
E como eu cursava Ciências Sociais na Universidade Federal da Bahia, eu tive que largar e fazer um novo vestibular. Então, os temas da cultura, os temas da humanidade, esses temas sempre me interessaram. E dentro do curso de Ciências Sociais, eu comecei a me interessar muito, porque comecei a estudar psicanálise pela psicologia. Então, eu larguei e me interessei, mas sou ainda muito ligado à cultura, à sociologia, à filosofia. São caminhos muito próximos, né? Quando eu fiz psicologia, eu queria ser psicólogo clínico, e assim fui. Depois me tornei Uhum. professor muito cedo, muito precocemente. E aí terminei fazendo meu doutorado em educação. E a coisa da criança e do adolescente foi acontecendo na minha clínica. Eu comecei a atender cada vez mais crianças e adolescentes, isso foi me interessando e virou uma espécie de razão para viver, de forma de encarar as coisas, mais do que até um ofício, né, uma profissão. E por isso aí eu fiz o meu estudo em neuropsicologia depois do doutorado, inclusive, né? Porque Sim. aí, já trabalhando com muitas crianças com dificuldades no seu processo de neurodesenvolvimento, eu entendi que era um conhecimento importante para mim. Então, é isso. Hoje eu trabalho com crianças, adolescentes, seus pais, e acho que trabalho com crianças e adolescentes porque tenho muito viva em mim uma criança. Eu noto que eu sou uma pessoa seríssima. Eu brinco que eu fui muito mais velho quando eu era criança do que eu sou hoje. Quer dizer, hoje eu sou muito mais criança do que eu era criança quando eu era criança. Hoje essa minha criança ela é muito mais viva, circense, sabe? Uhum. Trapezista. E eu mais novo não, eu era meio adulto, assim, eu levava tudo muito a sério. Eu levo tudo hoje ainda, tudo muito a sério. Eu sou muito a ferro e a fogo, mas isso aos 10 anos, aos 8 anos, é uma coisa meio fora de quadro, né? Eu sempre fui Sim. seríssimo com tudo, assim, muito adulto e tal. E acho que por isso, talvez, eu hoje me jogo no universo das crianças, das infâncias. Talvez seja um resgate mais para mim do que para as crianças. Talvez as crianças que eu ajudo me ajudem mais do que eu propriamente ajudo essas crianças. Sim, sim. Agora, se você topar, eu tive no, na primeira prosa que eu tive aqui dentro dessa segunda edição do Dentro do Grande Peixe com um oceanógrafo, que foi o Marcelo Caetano. Então, eu estou tentando buscar temas, pesquisadores, artistas que dialoguem de algum modo com os motes desse espetáculo, né? E a gente encontrou diversos motes com o qual o Denison, que é o escritor, que é o dramaturgo desse texto, foi trabalhando e foi pondo no papel as ideias todas, né? Que a gente vem conversando, como eu falei, desde agosto do ano passado, né? E aí, um dos motes era que surgiu, que voltou na conversa com o Marcelo Caetano, que é esse oceanógrafo, foi de uma abstração que ele acabou fazendo de, poxa, se eu entrasse na baleia nesse momento, eu faria tal coisa, né? Então a minha ideia hoje aqui é fazer meio que essa experiência, essa abstração fantástica, já que o espetáculo também ele tem esse quê de um realismo fantástico, né, o fantasioso, e a abstração vai ser a seguinte: o que é que acontece? O Jonas, ele acorda numa madrugada, ele tem a sua noiva grávida, de um filho, e ele ouve um canto. Esse canto o leva a ir para a praia e ele percebe que é uma baleia encalhada. E nesse tentar ajudar a baleia a se desencalhar, ele não consegue, mas forças da natureza o auxiliam, né? E ele acaba sendo puxado nesse momento em que a baleia consegue desencalhar da terra, né? Da areia. E ele acaba sendo puxado para dentro da baleia. Alessandro Marim Pietri sendo puxado para dentro da baleia e ficando lá esses 3 dias. Qual seria essa relação dele nesse espaço-tempo extremamente novo? Olha, eu tenho uma experiência de quando eu era garoto que eu acho que tem tudo a ver com isso, assim. Eu não tentaria sair da baleia. Talvez eu tentasse interagir com ela, né? Mas eu não. Eu, eu tentaria primeiro reconhecer o que é aquilo para depois entender qual seria a direção. A experiência que eu tive foi a seguinte: eu estava com uns amigos, umas amigas, assim, havia um rio muito forte, de correnteza muito forte, e um amigo resolveu atravessar e ele fez um caminho em linha reta.
e ele quase morreu afogado, né? Porque ele gastou toda a energia que ele tinha para manter a ideia que ele tinha de atravessar em linha reta. E ele não teve a flexibilidade de dizer, bom, se eu faço um caminho mais longo numa linha assim, a favor da correnteza, eu gasto menos energia e chego com certeza, um pouquinho depois, mas chego com certeza do outro lado. Então, eu acho que eu usaria essa experiência para me relacionar com a baleia. Eu gosto das relações, eu gosto das experiências. Então, eu tentaria isso, entender aquilo e interagir com esse espaço, com esse ente, né? Com essa ambiência, para ver como é que as coisas seriam. Eu acho que eu faria isso. E se fosse, e sabendo eu, se eu soubesse que seriam 3 dias, ou seja, que depois eu sairia, aí eu aproveitaria mais ainda. Eu, aí eu que ia aproveitar mesmo. Aí eu ia querer conversar com a baleia, eu ia ver se tinha mais algum engolido lá por dentro para a gente trocar uma ideia. Eu ia viver a experiência plena. Se não, se eu não tivesse essa certeza, eu depois que eu tivesse entendido como as coisas são, eu ia tentar criar uma estratégia para agradecer a ela pelo percurso, mas tentaria voltar para minha vida. Ótimo, bacana, bacana. É, eu recebi alguns comentários, né, teus, falando um pouco sobre o lançamento do teu livro também. E um dos comentários me chamou muita atenção, e a pergunta que eu vou fazer agora parte muito desse comentário que você fez lá. É o seguinte, eu vou dar um spoiler aqui para quem está acompanhando a gente também, que é um spoiler do espetáculo, mas eu acho que vale a pena para a gente chegar nessa associação de ideias. Que é o seguinte, em um determinado momento do texto, o Jonas ele faz uma associação muito interessante, que é a seguinte, ele encontra um mar dentro da barriga da baleia, e esse mar, de uma hora para outra, é esvaziado por um grande esguicho do peixe grande, né? E para ele fica só uma pocinha, né? Uma pequena poça onde ele se vê, onde ele se mira, e ele percebe ali que há um peixe sem escamas. Só que aí, nessa percepção do peixe sem escamas, essa imagem o faz lembrar do filho na barriga da noiva. E ao final do texto, ele se reconhece como um peixe sem escamas e que precisa juntar esses outros peixes sem escamas em um cardume, porque ele percebe que, como cardume, as suas potências são potencializadas, redundando a coisa. E aí você faz esse comentário nesses escritos que eu recebi, que é o seguinte, que a criação e a relação dos pais com os seus filhos são tão importantes na manutenção desses laços parentais, são tão importantes quanto a construção dos laços sociais. E aí eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa tua afirmação lá. Olha, primeiro comentar que o texto é cheio de metáforas interessantíssimas, né? A coisa do se olhar é uma coisa um pouco do Narciso, né? E ao mesmo tempo dele se projetar no feto, ser também ele, de certa maneira, engravidado, né? É uma coisa interessante aí, uma série de coisas muito, muito ricas. E o que eu digo lá no livro, e que eu acho que tem tudo a ver com essa passagem que você sabiamente escolheu, é que quando a gente cria um filho com segurança, com amor, com apego, né? A gente não está apenas prestando um grandíssimo serviço para que essa criança se desenvolva bem. A gente está também se permitindo uma mudança na gente, enquanto sujeitos, que é uma mudança inesquecível. Quer dizer, você é pai, assim como eu, aqueles pais que se permitem um mergulho na experiência da maternidade, usando de novo a metáfora circense, é como um trapezista de circo que tem que soltar o trapézio da vida antes da paternidade para segurar o outro sem rede embaixo e sem ter certeza se vai realmente segurar. Então é um risco. Mas é de uma alegria, é de uma imensidão, é de uma beleza, é de uma transformação, porque depois que a gente solta isso para segurar o outro, que a gente vive esse vácuo entre abandonar aquilo que, de certa maneira, éramos e nos transformarmos em outra coisa, sendo nós mesmos, que continuamos sendo nós que estamos ali segurando, mas nunca da mesma maneira, essa experiência ela é absolutamente transformadora para nós. Então, transforma a criança, transforma os seus pais e, enquanto geração,
enquanto coletividade, crianças que fazem essa experiência com seus pais, que vivem essa experiência com seus pais, são crianças que toleram melhor a diferença, são crianças que valorizam o coletivo, são crianças que não precisam se sobrepujar ao outro para se posicionar, são crianças que podem expressar as suas emoções sem nenhum tipo de crítica e sem nenhum tipo de ameaça. E todos esses valores, onde a gente faz uma prevenção e uma proteção para que cada criança possa viver sua infância na pluralidade, ela não é apenas um serviço para o chão da nossa casa, mas ela é um serviço para a coletividade. Porque são crianças que vão se enlaçar, que vão construir um laço social menos competitivo, menos beligerante, menos destrutivo, mais interessante, mais criativo, mais amoroso. Isso não é papo de psicólogo para quem está nos ouvindo. Os países que priorizaram a cultura da infância têm melhores marcadores em educação, em saúde pública, têm menores índices de violência, né? Tem uma cultura menos machista, tem um respeito maior àquilo que é público e àquilo que é privado. Essa relação entre público e privado não é uma relação tão vilipendiosa como é no caso do nosso país. Então, é excelente para todo mundo. É uma maneira, de certa forma, de revisitarmos o nosso enlaçamento social. Dito de outra maneira, quando a gente prioriza a cultura da infância, valoriza essa experiência, a gente está, de certa maneira, enaltecendo a nossa capacidade de construir um laço menos destrutivo e mais interessante. Que bacana, porque soltar o trapézio primeiro é difícil, né? Para mim foi, não sei como foi para você, para mim foi. Para mim foi, e eu digo isso no livro, né? Eu tive medo mesmo, porque eu sabia muito como ser um homem adulto, jovem, produtivo, né? Branco, de classe média. Eu sabia ser esse, eu sabia assumir esse papel, porque era o meu papel. Mas esse outro papel que a paternidade me convocava era absolutamente inédito. E como era uma coisa que eu sabia da importância, eu tive muito receio. Receio de não conseguir, receio de falhar. E também faço esse convite para os pais, né? Exercer um outro tipo de masculinidade menos potente o tempo inteiro. Nós também podemos falhar, nós podemos ter medo, podemos ter insegurança. Isso não nos torna menos homem e não nos torna menos fortes, né? Alguém que pode lidar com sua fraqueza é muito mais forte do que alguém que nega absolutamente as suas fraquezas. Esse tem uma força oca. Essa força que eu me refiro é uma força de bambu, que tem raízes suficientemente fortes para que quando o vento vem ele consiga dançar com ele, mas não perde a sua raiz, não perde seu eixo, sabe? Então eu acho que para nós homens também é de grande importância exercermos um outro tipo de masculinidade, mais sensível, que seja mais acolhedora, que não seja uma disputa com o feminino, que nós possamos destruir esse machismo estrutural, às vezes silencioso, que é nefasto para todos, para homens, para mulheres, para as crianças, para todo mundo. Então também a paternidade, de certa maneira, pode nos convocar a uma revisão, né, da masculinidade. Eu acho isso muito interessante. Pelo menos para mim Poxa, foi. sim, muito legal, muito, muito interessante, porque a geração anterior à minha, que é a geração de meus pais, quer dizer, talvez tenha até uma geração de entremeio aí, mas os meus pais, que já me tiveram muito mais tarde, né? Minha mãe me teve com 40 anos já, então eles vêm de um outro tipo de um outro espaço-tempo, né? De uma rigidez, e onde esse papel do masculino está muito ligado com esse endurecimento, né? Principalmente se o filho é homem, com esse endurecimento daquele que vem. E isso acaba gerando, me lembrou, quando você falou, me lembrou de um filme que é O Silêncio dos Homens, se não me engano o título, falando sobre esses silenciamentos impostos, né, a essa masculinidade que tende a ser, como você disse, potente o tempo todo e sem erros, porque a gente é conduzido para o acerto sempre, né? E lidar com esse tropeço, lidar com a mão que escorrega lá é difícil para quem não se comunica, né? Para quem não fala. Esse tipo de silêncio é um tipo de silêncio que representa a morte da palavra. E a morte da palavra é o freio da invenção da vida. E o freio da invenção da vida é o fim da humanidade. Então, de certa maneira, quando a gente cria esse ciclo de silenciar
essa possibilidade desse masculino tamponado, né? Esse masculino aprisionado a um papel que lhe é ofertado e que não tem jeito de você repensá-lo, você tira a chance de palavrear, de dar sentido à nossa existência, e aí nos sobram o quê? Os atos, né? A atuar como uma chance de dizer o indizível. Então, convocar a bem dizer essa condição da masculinidade é reeditar todo esse ciclo que está na base de uma masculinidade tóxica, que está na base do feminicídio, que está na base da violência contra a mulher, que está na base de uma criação que não permite as crianças expressarem suas emoções, está na base de uma série de problemas que nós hoje temos que nos haver. Então, me parece, no mínimo, inaceitável que a gente reproduza esse tipo de modelo, porque é um modelo sabidamente pouco útil para o que a gente pretende enquanto projeto civilizatório, enquanto ideia de civilização, entende? Então, é muito grave. Parece, eu quis dar um peso a isso, porque parece uma coisa assim, os homens foram silenciados. Silenciar isso, como eu disse, de certa maneira nos desumanizar. E o homem, ele vive uma vida de linguagem, né? A gente tem fome de quê? A gente tem sede de quê? A gente é sujeito de desejo. Então, a gente precisa dar nome às coisas, a gente precisa falar sobre aquilo que a gente vive. Então, silenciar os homens é algo que a gente precisa realmente desconstruir, porque faz mal para todo mundo. Bacana, bacana. Eu insisti um pouquinho nisso também, porque tem uma parte do texto que ele fala que ele precisa falar, né? Ele precisa falar. E as pessoas precisam saber. Então é muito interessante. Bom, agora vamos entrar um pouco no teu livro. Eu vi umas imagens, fiquei louco, li alguns trechinhos curtos assim de algumas páginas, já fiquei mais doido ainda. E aí é um livro fresquinho, acabou de sair, foi lançado em janeiro, não é isso? É. Foi um Foi lançamento lançado virtual em fevereiro. fevereiro. Foi lançado em fevereiro. A gente fez um pré-lançamento em janeiro e lançamos em fevereiro. É um livro que nasce disso, dessa necessidade de escrever para o meu filho. É uma coleção de livros, né? Em que sempre tem essa figura do pai com filhos e filhas. E nesse caso é um pai e um filho. E eu comecei a ter essa necessidade de escrever para ele, meio que para deixar as coisas escritas num tempo tão complicado como era 2020, e continua sendo, eu quis deixar as coisas escritas. Então, o primeiro é esse, sobre quando somos um só, essa experiência de unidade que o pai vive quando acolhe um filho, o que significa a paternidade, como esse filho faz esse pai, como esse pai faz esse filho. Há um trecho que eu digo, a cada noite a gente se misturava mais e mais. Eu cada vez mais, você cada vez mais meu filho, e eu cada vez mais seu pai. Falando dessa experiência como um gerúndio, uma relação não toda, uma relação que não vem pronta, que a gente vai se fazendo. E a beleza que é essa tessitura. A beleza é a dor, a dificuldade, tudo que é isso, né? E é um texto, assim, que não é uma historinha, né? Aí, então, aconteceu tal coisa. Não é isso. É quase que um pai contando para o seu filho sobre o que é a percepção dele sobre o que é a experiência de ser pai. E aí entra uma figura muito central na confecção desse livro, que é um cara chamado Esteban Vivaldi, trazido pela regência muito cuidadosa da Valéria Pergentino, da Solis Luna. Um cara genial, ele sim, gênio, né? Não tem outro nome para designá-lo, e que cria uma história linda, imagética, de desenho, que é uma história que costura o livro, né? É a sua vida que eu quero bordar na minha, como se eu fosse o pano e você fosse a linha, e a agulha do real nas mãos da fantasia fosse tecendo ponto a ponto o nosso dia a dia. Essa é uma música que o Gilberto Gil fez, não para pais e filhos, mas que tem tudo a ver, e é uma música que eu citei muitas vezes para falar dessa história do pai e do filho. Ou seja, é a sua vida que eu quero bordar na minha, porque eu sou o pano e você é a linha. Eu precedo a sua existência. Eu existo antes de você. E eu quero que você borde a sua vida na minha, porque eu quero ser a base por sobre onde você constrói o seu existir. Isso é lindo. E essa base não é aprisionante, ela é libertadora. Você pode fazer o desenho que você quiser, mas eu sou o pano e você é a linha. Vamos ver se volta. Voltou. E que fala dessa transcendência que é
a experiência. Então, é real, mas é também fantasia. E fosse aparecendo aos poucos nosso amor, os nossos sentimentos loucos, nosso amor. É lindo isso. Porque a relação entre pais e filhos tem uma série de sentimentos loucos. Como qualquer outra relação interhumana, tem raiva, tem cansaço, tem amor, tem medo, tem vergonha, tem luto, tem tudo. Tudo que está na experiência humana está lá. E o Esteban faz isso magistralmente. Ele escreve uma história da história, sem escrever com uma única palavra, com desenhos lindíssimos, com uma série de referências à linguagem HQ, assim, um cara de uma cultura incrível. E aí, quando eu vi isso, eu fiquei absolutamente encantado. Então, é um livro que são muitos sendo um só, entende? Essa é mais ou menos a ideia do Sim. livro. E como é que se dá essa relação como é que foi para você? Porque você apresenta o texto, isso é uma pergunta também de quem nunca experienciou essa parte da literatura, e da literatura com a ilustração, que é uma coisa louca. A gente apresentou um dos nossos espetáculos infanto-juvenis, a gente tem dois espetáculos infanto-juvenis, né, no grupo. Um que é uma adaptação do Saramago para o Conto da Ilha Desconhecida, e o outro que é uma Uau! adaptação do você é italiano, você tem Meu essa, pai é tem essa italiano. Sim. pois é. E o outro foi do cubano, mas que quase italiano, que é o Calvino, que é o Barão nas Árvores. Foi outra adaptação que a gente fez também. Só E, coisa e como boa. sim. E como é que se dá? E aí, voltando da Flica, certa feita, quando apresentamos lá, encontramos com um dos ilustradores, que não me falha a memória agora o nome dele. Como é que se dá essa inter-relação da escrita também, né? Porque você, pelo que você falou, também não é uma escrita linear, né? De uma história sendo contada linearmente. E como é que se dá essa relação desses aspectos líricos do texto com a construção imagética do Esteban? E aí que é a genialidade dele, né? Porque é um texto difícil. Começou assim, eu escrevi, uma pessoa viu, achou que seria interessante, a gente apresentou para uma outra amiga que é escritora, que achou, levamos a Valéria, né? A Fernanda, que é a pessoa que realiza tudo, levou lá para a Valéria gostou, e daí ela fez um estudo sobre o pinguim que na natureza exerce aí o pai pinguim exerce um papel muito importante. Construiu tudo isso, construiu o pinguim, construiu as ideias e foi criando a narrativa. Brifou comigo várias vezes, voltamos no texto, fizemos um trabalho minucioso de palavra, de sentido, o que, é que eu queria dizer. Então, conversou comigo muitas vezes, tudo virtual, com Valéria também Uhum. muitas vezes. Valéria ali na regência, tira daqui, muda ali, troca a ordem. E aí, quando a gente viu, ficou esse resultado lindo, né? Eu tenho um orgulho imenso, porque acho um trabalho realmente muito bonito. Acho um trabalho lindíssimo. E se deu assim. E as coincidências, cara, foram tão incríveis que é impressionante, né? O Esteban, em um dos livros, a colcha, em uma das partes do livro, a colcha que cobre a criança vira um mar. Porque esse pai é um pai navegador. E essa É. colcha que ele desenha é exatamente igual à colcha que foi feita para cobrir a cama do meu filho nos seus primeiros anos de vida. E que tem por cores verde, vermelho e branco, que foram escolhidas à época e que são também as cores da bandeira da Itália, de onde ele e eu vimos. Então, é uma coisa, esse tipo de coincidência que a gente não sabe como acontece, mas quando a gente viu, a gente ficou muito impactado. Então, a sintonia que tivemos, ele, eu e a Valéria, e todo mundo, né, o Kim, o Enéas, a Fernanda, todo mundo que trabalhou nesse projeto, é imensa. Então, eu acho que foi isso. Eu acho que ele é um gênio, pegou o texto e transformou o texto em algo muito maior. E como foi a leitura com teu filho? Rapaz, a primeira vez que eu li para ele foi muito emocionante, porque ele ficou muito emocionado. E quando ele ficou muito emocionado, eu fiquei muito emocionado. E ali eu tive a certeza que a gente devia seguir com esse projeto para frente. Depois, quando ele viu o livro com as imagens e tudo, ele ficou muito também tocado e interessado nas imagens. Então foi, se esse livro não tivesse alcançado ninguém, já teria feito todo sentido para mim, porque
eu tenho certeza que tocou ele em lugares que eu sequer supunha. Então, uma sensação de dever cumprido e de dever cumprido mais além do que eu poderia imaginar. Fiquei muito feliz. Sim. E que eu achei sensacional também, Alessandro, foi a, a descrição do autor, Pô, que é feita por imagina, ele, cara. né? Essa foi a ideia da minha mulher. Ela falou: vamos falar para a Luca escrever o Sensacional. texto. E aí ela foi fazendo perguntas para ele: filho, o que você acha de seu pai? Como é que é seu pai? Aí ele foi falando: e o que você gosta de fazer com ele? E tal. E o que ele faz? O que ele trabalha? E tal. E como é que é a sua família? E aí ele foi falando, a gente foi digitando assim, rápido, porque ele falando, né? E aí saiu a fala dele, a gente conseguiu recuperar exatamente como ele falou. Incluímos só um parêntese, uma coisa para poder deixar claro, porque falando, né, fica óbvio, mas se a gente não cria esses recursos, não fica tão óbvio. E eu achei que tinha Sim. tudo a ver com o projeto ser apresentado por ele, né? Achei que tinha tudo a ver. E Valéria também topou de cara, como quase tudo, como tudo que nós propomos. Uma editora muito sensível, que tem um cuidado imenso em traduzir mesmo aquilo que a gente está pensando. E eu achei que ficou lindo. Achei que ficou lindo, ficou divertido, ficou verdadeiro, ficou e absolutamente conectado com o projeto, porque é um livro que foi pensado para que os pais leiam com seus filhos, que os filhos leiam com seus pais. Então, se você perguntar, é um livro para criança, é um livro para adulto, é um livro para o entre a criança e o adulto, né? Neste espaço, é um livro para este lugar que se estabelece entre o infantil e o adulto. Que bacana, Alessandro. Olha, eu nem dei atenção aqui às pessoas que estão acompanhando a gente. A Rosa Clara botou aqui, muito bom o livro, fiquei encantada com as figuras. E a leitura, muito lindo. Que bom. Eu tô, Obrigado, eu tô, Rosa. eu tô muito doido para ler também. Estou no aguardo aqui de chegar para ler com a Sofia. Alessandro, estamos chegando aqui ao fim de nossa prosa. Queria mais uma vez agradecer demais e repetindo, né, tua predisposição, essa tua fala tão potente também, tão afetuosa, tão cheia de afeto, tão cheia também de revolta para esse momento que eu acho que é o que a gente tem precisado, essa revolta lúcida para poder encarar as situações e as circunstâncias que estamos vivendo. Mas antes de tudo, essa ternura, né? Ou depois de tudo, ou no entre, essa ternura que você veio trazendo aí com dessas relações, né? E dessa chama e potência que é essa relação entre pai e filho, entre paternidade. A gente chegou a caminhar um pouquinho também a falar um pouquinho sobre a questão da masculinidade também, que eu acho que eram pontos bem chaves e bem interessantes para a gente abordar e que, de certo modo, a gente traz também com o Jonas aqui no espetáculo. Eu vou fazer aqui, deixar meus créditos. Ah, mas antes eu queria te saber, uma pergunta que eu sempre faço no final, que é: quem te revoluciona? Desculpe, quem me... Quem te revoluciona? Rapaz, essas perguntas suas são dificílimas. Tem que me preparar, cara. Há tanta gente que me revoluciona, tanta gente. Eu acho que, para responder de maneira fidedigna a quem eu sou, que as pessoas que mais me revolucionam são as pessoas comuns. Eu tenho pessoas a quem eu admiro muitíssimo, gênios, mas eu acho que a mais importante revolução são das pessoas simples, das pessoas comuns, das histórias do dia a dia. Sabe? Eu sou um tipo de profissional, quase um cronista. Eu lido diariamente com as miudezas das pessoas, sabe? Com o dia a dia, com o miudinho, com o feijão com arroz das pessoas. E eu acho isso muito precioso. Eu acho isso muito revolucionário. A maneira como as pessoas reconstroem o seu existir. Então, se eu pudesse dizer quem são as pessoas que me revolucionam, são as pessoas que me permitem entrar nas suas vidas para colaborar, trabalhar junto, para que essas histórias possam ser reescritas, sabe? É uma honra, é de uma responsabilidade, é de uma grandeza alguém poder ser convocado para entrar na vida de alguém e ajudar esse outro a reescrever sua própria história. A escrita dele, a autoria dele, nós somos adjuvantes, meio contra regras, meio ali escondidinhos, mas é de uma grandeza, é de uma importância. Então, quem me revoluciona são essas pessoas comuns
que, de certa maneira, me convocam para entrar nas suas vidas e tentar colaborar para viver melhor. Isso eu acho uma revolução potente, uma honra, uma responsabilidade muito grande. Maravilha. Agora sim, queria agradecer a todo mundo que acompanhou a gente nessa prosa. Dizer que tem muitas outras prosas também, com pessoas muito bacanas também, desde o ano passado, aqui no canal do Coletivo Duo, no Instagram, lá no canal do Coletivo Duo no YouTube também, as prosas estão todas lá. Queria também falar para vocês curtirem as publicações. A gente está com dois projetos muito interessantes nesse período, que é o Jonas e um festival de solos de teatro também, abrangendo o estado da Bahia. Então tem gente dos interiores, gente aqui da capital fazendo coisa muito bacana também. E divulgar que amanhã a gente tem outra prosa aqui pelo Tá na Escuta, com o escritor, com o dramaturgo, o escritor desse texto, Jonas Dentro do Grande Peixe, que é o Denilson Palumbo, que é um parceiraço, segundo texto que ele está escrevendo aqui para a gente, para o coletivo. E amanhã a gente vai trocar um pouco sobre essa ideia do processo criativo do texto, de como, antes do texto, né, de como é que se chegou aos motes que eu tinha mencionado anteriormente. Então vai ser uma prosa bem legal para quem gosta de processos criativos também. E também dar os créditos que esse projeto, a segunda edição do Tá na Escuta, vem a partir do Jonas, dentro do Grande Peixe, e tem o apoio financeiro do Estado da Bahia, através da Secretaria de Cultura e da Fundação Cultural do Estado da Bahia, programa Aldir Blanc, via Lei Aldir Blanc, direcionada pela Secretaria Especial da Cultura do Ministério do Turismo, Governo Federal. Para finalizar, Alessandro, desejando já uma boa noite, um abraço para todo mundo, queria deixar as últimas palavras desse nosso encontro contigo. Olha, eu queria agradecer imensamente a honra, a possibilidade dessa nossa troca, dessa nossa conversa, e dizer do apreço que eu tenho por pessoas como vocês. Acho que no que estamos vivendo, alguns pontos se destacaram muito para a nossa sociedade, e um deles é a importância capital da arte para a existência humana. Eu não consigo imaginar o que seria da vivência da Covid-19 sem os artistas, sem a cultura. Vocês agregam um valor imenso à nossa humanidade, desde quando são vocês que nos permitem, além de enxergar como os cegos no escuro, como disse o Chico Buarque, mas também poder criar um horizonte, né? Criar uma transcendência diante de uma dor tão imensa como a que a gente está vivendo. Então, dizer do meu respeito, da minha admiração por trabalhos como os de vocês, e o quanto é incrível ver que diante de tudo isso nasce um espetáculo como esse, nasce um projeto como esse. Ou seja, sabe aquela ideia do não verás país nenhum, né? Da flor que nasce ali do solo, ou do som impossível, e o mundo verá nascer, brotar a flor do impossível chão. É essa ideia que eu acho que vocês não deixam a gente esquecer, sabe? Vocês não permitem que a gente esqueça que a humanidade é sempre invenção. Então, isso para mim tem uma importância realmente muito grande e, portanto, eu me sinto honradíssimo com a possibilidade de estar aqui conversando. Vida longa aos projetos de vocês. E quando o espetáculo estiver rodando, por favor, me avise para que eu possa amplamente divulgar e convidar todo mundo para assistir. Agradeço. Um abraço. Tchau, tchau, minha gente. Tchau, tchau, Um Alessandro. abraço. Valeu.